Assim, falando um pouquinho das especialidades, né, dos Exus Pombagiras, não do Orixá, agora a gente sai. Isso eu gostaria que vocês tivessem bem claro na mente de vocês. Uma coisa é o Orixá e Exu, outra coisa são os Exus Pombagiras que descem em terra. Uma coisa é o Orixá, né, que é um espírito supremo, superior, não supremo, só o Louro do Mar é Deus, né, mas um espírito superior, de muita pureza, tanto é que a comunicação dele não se dá nem por palavras, né, é por energia, para a própria vibração cósmica, né, manifestada aqui nos planos de evolução. Então, uma coisa é o Orixá, que é o que a gente tem aqui no nosso Gongá. Outra coisa são os Exus Pombagiras, que a gente tem firmado na Cafu, que é o ponto de força deles, e que eles trabalham mais fora do terreiro, e quando precisa se apresentar dentro também se apresentam. Mas aí o que a gente precisa buscar da especialidade dos Exus, né? Então, eles estão nas encruzilhadas, não são nas encruzilhadas dos caminhos da terra não, gente. Aí tem gente que vai lá, preciso fazer uma oferenda com o Exu, com a Pombagira, me fala, tem que ser, aí tem um caminho ali que se cruza, tem um Exu parado lá. É sério, que tem gente que acha que tem um Exu parado lá no tempo, olhando assim, eu vou ficar aqui, porque uma hora alguém vem me... Alguém, eu não tenho nada para fazer na minha existência, aí eu vou ficar parado aqui no meio do mato, vai que alguém passa uma hora e vem me deixar uma oferenda aqui, eu vou fazer alguma... Gente, não, são nas encruzilhadas espirituais. São nas encruzilhadas interdimensionais. O que são encruzilhadas? Caminhos que se cruzam para passar de uma dimensão para outra, para vir de uma dimensão superior para uma inferior. Inferior não no sentido ruim, no sentido de que está abaixo. De uma inferior para superior, para correr entre as diversas dimensões, entre os seres que estão em dimensões diferentes. Então, ora, lembra que a Tainara acabou de falar que Exu, ele é o grande guardião que só passa se ele permitir, ele faz a grande triagem ali, então ele permite, até porque ele também é um aplicador da lei. Então tudo que acontece na Terra, a gente até faz uma simbologia, ele é o grande mercador, né? E Exu, aí tem gente que, uma outra interpretação, eu vou fazer uma oferenda, eu tenho que pagar para Exu, aí eu tenho que botar uma notinha de R$10. Gente, Exu precisa de dinheiro, pelo amor de Deus. Então a paga não é isso, é a troca. Então a gente tem que entender que na vida, aí vem a simbologia do Orixá Exu, que se materializa para Exu e Pombagira, que desce em terra para trabalhar com a gente. É uma troca, tudo é uma troca. Como não existe o nada, se eu tiro alguma coisa daqui para botar aqui, alguma coisa vai ocupar esse espaço que ficou, não foi? Então vai ter esse momento dessa troca energética, ela precisa acontecer. Vou dar um exemplo bem mais claro para vocês. Eu estou com energia ruim dentro de mim, certo? Basta colocar uma energia boa em mim, ou eu tenho que tirar essa ruim e botar outra boa? Troca. Ou então, se eu não tirei, eu pego essa energia que está ruim em mim e eu transmuto ela, eu transformo ela. Mas é sempre uma troca. Lavoisier, na terra, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente tem que entender, Exu é esse grande transformador, esse grande dínamo, né, que vai fazendo essas trocas. Seres humanos, né? Então, você está pedindo uma cura, uma abertura de caminho. Tá, eu preciso de uma energia para movimentar, porque não é só falar assim, Exu, me dá o mundo. Aí, tá bom, meu senhor. Eles não são os nossos senhores. Nós não somos senhores do Exu da Pombagira. Então tem um movimento. Dentro da Umbanda, a oferta traz muito disso, da gente fazer alguma coisa por nós, da gente se movimentar. Quando a gente vai comprar as coisas dos elementos, vocês concordam que a gente está começando a vibrar mais energia? A gente está começando a ativar a nossa fé? Porque vocês fazem alguma coisa que vocês não acreditam de jeito nenhum? Não tem como. Então, por mais que a nossa fé não esteja aguçada, se eu estou fazendo, eu ainda tenho esperança. E se eu tenho esperança, há uma possibilidade. Se há uma possibilidade, a minha intenção, ela cresce, ela toma força de dimensão. Então, gente, a Umbanda é muito sábia. Então a gente entende, padrinho, mas por que às vezes tem consulente que está com alguma dificuldade financeira, a casa ajuda, na maior parte, mas os guias pedem para uma coisinha ela trazer. Fala assim, meu filho, a coisa mais simples que você consegue trazer, para botar o consulente nesse movimento, para ele entender que ele precisa fazer por ele, para ele entender que a participação dele no processo é vital, é importantíssimo, entende? E às vezes, comprar um elemento para ir atrás, porque, né, graças a Deus eles vão com muito gosto, né? Eu fui numa loja, não tinha, fui na outra, onde eu encontro. Esse movimento gera, tipo assim, ele estava estagnado, a energia estava parada, ele começa a movimentar mente, emoção, isso já abre, né, os caminhos para as entidades fazerem. Então assim, é uma troca, gente.
E a Umbanda trabalha muito com isso, né? A nossa troca com os elementos materiais, né? As curas que a gente recebe, as curas que a gente faz, o bem servir para ser servido. Deixa eu já chegar ali, deixa eu passar por ali primeiro. Aqui tem 4. Vai Nayara, vamos na hora, Nayara. Padrinho, a gente canta para os orixás, né? E a gente recebe as essências dos orixás. No caso também entre Exu ou não? No cantar que você fala o quê? A gente canta para os orixás, né? Recebe os cadutos e orixás. Sim. Não. Algumas forças fundamentais a gente não tem condição de receber, não. Exu seria essa força. Aí a gente trabalha mesmo com os falangeiros. Então, só os falangeiros. Isso. Porque aí você vê uma coisa que no candomblé eles já trabalham com Exu. E muitas casas não aceitam o orixá Exu porque é difícil fazer. Os mistérios de Exu, gente, exatamente por eles são os guardiões dos portais. E a gente mal a gente compreende uma porta material, imagina uma porta interdimensional. Então, assim, muitos pais de santo do candomblé não fazem, até por desconhecer os verdadeiros mistérios. Então, fala que se fizer Exu na cabeça de um filho, ele vai se perder na vida, porque ele não vai parar com nada, nem relacionamento, nem emprego, nem nada, porque ele vai ficar movimentando, porque Exu é movimento. Mas não é, porque a gente ainda não sabe lidar. Então, assim, tem muitos orixás que vão aparecendo ao longo da nossa evolução, que aí a gente já tem condição de compreender e lidar com aquela energia, com aquela força. É porque eu me questionei, porque se ele também é de luz, por que não, né? Mas é só incompreensão nossa. Vai ter um momento que a gente vai entrar na sintonia mais profunda com Exu, mas é exatamente por ele ser uma força das mais primordiais, eu falo, precisa a gente chegar mais lá na Gênesis, sabe? No ônfalo, no umbigo divino, né? No umbigo de Olodumaré, para entender, né? Então tudo isso que Exu carrega, tanta importância que ele tem. Aí o senhor falou sobre a encruzilhada, né? No caso seria também a questão do cemitério, né? Que muitas pessoas vão fazer lá, então seria a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que assim, existem pontos de socorro. A diferença, Nayara, vocês vão entender o que eu estou falando. Por que Exu não está em qualquer encruzilhada? Porque, gente, entende que o cemitério é um ponto de força, é um ponto de passagem, gente. Né? É um ponto de passagem. A padrinha, mas o espírito faz a passagem lá, muitos fazem a passagem lá. Alguns já fazem antes, em casa e tal, mas ali é o ponto de convergência, né? Onde tudo é manifestado. Agora, o orixá Exu, ele está em todas as encruzilhadas interdimensionais. Não é do plano físico. Então, por exemplo, aqui tem uma encruzilhada inteira, não tem? Sim. A encruzilhada até de Pombagira. Né? Que é a feminina, em T. Então nós temos que fazer, é bem ali que a gente vai encontrar a Pombagira? Não! Aí você imagina, em toda encruzilhada do planeta vai ter uma Pombagira, um Exu? Não é. Aí entende, algumas coisas a gente precisa decifrar, mas assim, Cruzeiro das Almas, São Ponto de Força de Omulu, porque ali realmente foi firmado o ponto de força. Agora as encruzilhadas da Terra, isso aí foi uma má interpretação dos seres humanos, na religiosidade mal vivida. Então lá no cemitério, de certa forma, tem... Não, o cemitério é um ponto de força. O sítio energético de Omulu é na Calunga Pequena. Assim como o mar, Calunga Grande, é de Iemanjá. Isso aí é um ponto realmente fundamentado. Não foi uma coisa que alguém imaginou, fantasiou e criou. Né? Agora, vamos supor que a gente pegue uma encruzilhada, um centro, um terreiro vai fazer daquela encruzilhada um ponto de força. Ele pode? Pode, ele pode. Agora, qualquer encruzilhada, qualquer lugar vai ter um Exu ali para receber? Não vai. O que você pode fazer é o seguinte: na hora que você vai até essa encruzilhada, os Exus que vão receber oferenda estão indo com você, certo? E ali eles vão pegar esse movimento energético das pessoas que passam para fazer um trabalho, tá? Mas não é o ideal, tanto é que não é ideal, e aqui no Ser Luz é proibido mesmo, né? A gente não pode fazer nenhum tipo de oferenda fora do terreiro. Eu vou fazer uma oferenda lá nas matas, vou deixar o lixo lá. Não, eu posso até fazer, se for com elementos orgânicos, que os próprios animais vão comer, ali vai estar. Vou deixar os passarinhos podem comer, eu posso fazer uma oferenda e jogar nas águas para o chão ali, os peixes vão comer, vai voltar, né? Está dentro do ciclo de transformação de Lavoisier. Agora, o que a gente não pode é sair sujando. Eu preciso fazer, vou botar um alguidar, uma galinha preta, seguir na porta do banco. Gente, um comércio, umas fincas, cadê o respeito, pelo amor de Deus? Falei, e o dono daquele estabelecimento, ele por acaso ele é um bandista? Então isso aí é falta de respeito, entende? Então assim, as pessoas vão desvirtuando. Peraí, vamos só seguir na sequência aqui. Fazer falar em encruzilhada também no cemitério. Outra coisa que eu ia falar em relação a isso é porque assim, ela quando se firma a encruzilhada do cemitério, eu falo do cemitério que tem outras também, mas ela se conecta direto, não é? Tipo, não é encruzilhada do cemitério? Porque assim... Você está falando do ponto de força de Omulu no cemitério. Sim, é o Cruzeiro das Almas. O ponto de força do cemitério é o Cruzeiro das Mas Almas. quando eu perguntei isso, é porque é o seguinte, na minha concepção,
posso estar enganada. Tá. Na entrada de um cemitério, não necessariamente, literalmente, né, encruzilhada, mas precisam de guardiões ali. Pra Todos não os deixar. portais. Exato. Sim. Então, na porta de lá tem Exus guardando. Na porta de um cemitério, para mim, na minha concepção, tem Exus. Só que ele não está cortado na porta. Ele está como se fosse conectado. É isso, é como se fosse, não é duplo, Tá, você pegou um ponto importante. Deixa eu falar para vocês. Nós temos as portas de entrada aqui, não tem? Sim. Nossos Exus estão com os pezinhos amarrados ali do lado, as pombagiras? Não. Quando a gente fala que eles cuidam das portas, são as portas interdimensionais para poder adentrar na egrégora sem luz. Tá? Essas portas aqui, quem passa nessas portas aqui somos nós. Falar, Exu precisa de porta para passar, gente? Não. Essas portas são as nossas portas. Mas uma forma da gente conversar com essa energia e entender que eles são os guardiões portais é a porta. Um espírito que vai entrar, ele pode entrar por aqui? Ou ele só entra pela nossa porta física? Ele pode entrar por aqui, não pode? Então o Exu está guardando o quê? Aquela porta ali? Ou é a porta egrégora sem luz? Agora, tem espíritos que são tão densos, que eles não conseguem atravessar nem uma parede, tá? Porque essas paredes são revestidas energeticamente pela força da nossa energia, da nossa egrégora, isso protege. Então, tem espírito que não consegue atravessar uma parede física nossa, porque por trás dela tem um duplo etérico dessa parede, que está magnetizado com a nossa força de proteção. Aí tem espírito que não consegue. Eu acho que vocês viram isso em Ghost, naquele filme Ghost. Né? Tem espírito que não consegue atravessar. Então, é preciso sim um nível de evolução. Mas é sempre interdimensional, É tá? até por isso que o senhor falava muito pra gente parar de travar as portas de entrada daqui, porque a gente ficava na frente e atrapalhava esse fluxo desses irmãos que não conseguem atravessar. Exatamente, Eu exatamente. achei até uma coisa que pode trazer de novo, para tomar cuidado para não ficar na frente Isso, das entradas. nas portas. Às vezes os Exus pedem, gente, afasta um pouco, porque tem esse movimento de espíritos que não conseguem, né, atravessar a gente, o nosso corpo. Não conseguem mesmo, né? Até porque nós ocupamos um espaço, né? Que aliás, onde a porta é a energia mais forte que tem. Ela flui, até por causa da nossa mentalidade, né? Porque na nossa mente os fluxos é assim, né? Entrada e saída na porta. E como a nossa mente ela determina o movimento da energia, então isso tem um laço aí de fundamento. Então, eu tenho uma dúvida em relação à energia da pombagira. Há um tempo atrás eu tive um sonho. E na minha concepção eu sonhei com uma pombagira, que era uma mulher toda de vermelho, com um vestido meio da época 1980, assim, lá da Inglaterra. E ela tinha um chapéuzinho e tal. E aí eu olhei pra ela e ela tinha um porte extremamente masculino, na minha concepção. Se ela seria tipo um Exu mulher, como é que seria isso? Uma pombagira. Mas é porque eu sentia ela com uma certa virilidade, assim, uma coisa mais masculina. E vamos 2 pontos. Primeiro, assim, como você está ainda desenvolvendo, a sua forma de perceber as coisas ainda pode ser um pouco, né? Você não consegue entender direito. Mas, gente, tem mulher que a gente fala assim, que é o homem da casa. O casal é eu. Aí. E assim, são mulheres, mas isso aí, Tomás, é energia masculina, mas bem vivenciada, bem compreendida e bem equilibrada. Mas no caso dele não seria a questão dos dois guardiões dele? Que tipo, ele viu a mulher e depois ele viu. Eu vou te falar, um Exu não se mostra como pombageiro assim, não há essa possibilidade, sabe? É porque é bem diferente. Eu falei pra ele, é falta de compreensão. É falta de compreensão, é a forma. O que é energia feminina? Junta com a imaginação. Mas eu tô falando assim porque no meu começo de desenvolvimento, ele descia e depois do nada assim era ela. Aí descia, era. Então, Mas não vai aparecer na figura personificada, entendeu? Se tem a personificação, quando você sentiu, você incorporou, você sabia qual era um e qual era o outro. Mas é difícil, porque mesmo sendo difícil, mas você conseguia sentir. No caso dele, ele viu num sonho uma mulher. E ela tinha uma energia masculina. Então, era muito centrada e tal. É nesse sentido. Agora, o que pode acontecer também? Vamos supor que ele viu a pombagira, mas ele sentiu o Exu. Isso aí que eu tô falando. Pode acontecer. É Pode isso que eu acontecer. tô falando. Pode. É uma questão de tipo assim, ele viu ela porque é guardião dele. Depois ele viu ele. Entendi. Não ele junto. Entendi. Ele separado. Pode acontecer. Agora, vocês entendem até isso que é uma incapacidade no sentido saudável, né? Ainda de enxergar, de entender as coisas? Não, uma coisa é o que eu vejo, uma coisa é o que eu sinto, né? Mas é desenvolvimento que você vai entendendo, Tomás, aos pouquinhos. Igual eu falo, nesse momento, não questione muito, não tente entender tudo, só sinta, né? Mas não estou rechaçando, não. Muito bem, muito oportuno na colocação, porque é assim que você vai também decodificando isso aí. Vamos só para a gente acabar e ir para a manifestação.